Hoje examinaremos a questão de por que estados, países e nações sobem e descem. Certo, então vamos começar com um exemplo que você conhece muito bem. Este é o período dos estados beligerantes e, neste ponto da história, havia muitos estados poderosos. Certo, por exemplo, o verdadeiro, o Jaó, o caminho. Certo. E se neste ponto da história, por volta de 250 a.C., pedi para você descobrir usando a teoria dos jogos qual estado uniria a China e se tornaria o primeiro grande império da China. Bem, existem certas métricas que você usaria para descobrir qual estado venceria, certo? Então, obviamente, você olharia para a população. Certo, quem tem a maior população? Certo, então a questão da massa. A segunda questão que você olharia talvez seja os recursos, certo? E os recursos são basicamente terras agrícolas. Então, você olharia basicamente quais áreas tinham mais rios, certo? E então você pensaria, ok, bem, esta área, você sabe, parece muito estratégica, assim como esta área. Certo, e então você também analisaria a tecnologia. Então, basicamente, qual estado tem mais cientistas, qual estado tem a literatura e as artes mais avançadas e, a partir dessas métricas, você poderia fazer algumas análises e descobrir que talvez Qing conquistaria a China em algum momento. Certo. Mas em nenhum momento, usando qualquer métrica, você presumiria que Qing conquistaria a China. E há certas razões para isso. Primeiro, fica nas montanhas, então é bem pobre. Segundo, fica bem longe dos rios e das rotas comerciais. E terceiro, é bem isolado. Certo, então você não poderia imaginar que a dinastia Qing conquistaria a China. Mas, na verdade, são os Qing que viriam e conquistariam toda a China. E não apenas isso, mas se você olhar para a maior parte da história humana, esse padrão se repete. Se você olhar para uma região, a nação mais forte não sai por cima. Geralmente é a área mais fraca e marginalizada que eventualmente virá e conquistará todo o território e criará um império. Certo, então, claramente, a maneira como entendemos a história é problemática, está errada. Então, o que eu quero fazer é propor a vocês uma nova maneira de entender como os impérios surgem. Certo? E isso foi proposto pela primeira vez por um historiador muçulmano chamado Ibn Qudam. Certo? E ele propôs a ideia de Aceinha. E tudo o que essa palavra significa é basicamente coesão ou solidariedade de grupo. A teoria dele é que sim, as pessoas nas margens são mais pobres, mas por serem mais pobres, são mais unidas. Elas se concentram mais na solidariedade, em trabalhar juntas. Enquanto nas áreas ricas, elas se tornam muito individualistas, elas se tornam muito decentes, muito corruptas. E, no final das contas, é por isso que são sempre essas tribos das margens que conquistam as áreas civilizadas ricas. Certo? E esse é um padrão que se repete ao longo da história humana o tempo todo. Então é quase como uma lei de ferro da história. Então, o que eu quero fazer é mostrar a vocês que existem, na verdade, 3 métricas que vocês podem usar para medir o quão dinâmica é uma sociedade e qual a probabilidade de ela triunfar no final. Ok. Essas 3 métricas são energia, abertura e coesão. Ok, a coesão segue a ideia de AIA, que é apenas dizer qual a probabilidade dessas pessoas estarem dispostas a trabalhar juntas. Elas se veem como uma equipe, estão dispostas a se sacrificar umas pelas outras, elas são uma família, ok. Então essa é a ideia de coesão. Abertura é um conceito muito importante e abertura significa o quanto você está disposto a se adaptar.
O quanto você está disposto a aceitar suas limitações e ser resiliente? Ok, então você pode pensar em abertura como humildade, resiliência. Energia significa apenas que você está disposto a trabalhar duro, está focado, tem um objetivo claro e está motivado para atingir esse objetivo. Ok, então essas 3 métricas nos dizem o quão dinâmica a sociedade será. E usando essas 3 métricas, agora podemos entender melhor por que a dinastia Qing conseguiu conquistar toda a China. Certo, então a ideia é que se você é rico, certo, você é rico. Certo, o que acontece frequentemente é que você tem pouca energia. E o que isso significa é que a elite não quer mais trabalhar. Eles preferem explorar as outras pessoas. Certo, as pessoas. E como as pessoas estão sendo escravizadas, elas estão muito endividadas. Elas também têm pouca energia. Para elas, não se trata realmente de construir uma grande nação. Não se trata realmente de fazer um ótimo trabalho. Trata-se apenas de sobreviver. Certo? Então, a ideia de abertura é que a elite se torna extremamente corrupta. Ela se torna muito isolada. Ela se torna muito arrogante. E então se recusa a admitir que está errada. E, como resultado, a sociedade se torna estagnada. Ela realmente não melhora. E a ideia de coesão é que, por causa da desigualdade de riqueza, por causa da corrupção, as pessoas são muito mais individualizadas. As pessoas são muito mais animadas. Certo? E isso permite que um novo grupo entre e conquiste todo mundo. Certo, isso faz sentido, pessoal? Tudo bem. Então, vou usar, desculpe. Vou usar outro exemplo. Certo, um exemplo são as cidades-estado gregas. E lembrem-se das cidades-estado gregas, elas realmente representam o auge da civilização humana. Elas nos deram Homero, Platão, Fídias, Sófocles. Certo, basicamente a base de toda a civilização ocidental. Agora, o que é interessante é que, durante a maior parte de sua história, as cidades-estado gregas eram basicamente pequenas cidades. Certo, existem milhares delas e, em média, cada uma tem cerca de 1000 pessoas. Existem algumas grandes cidades-estado como Atenas, mas mesmo Atenas não é tão grande assim. Então, em seu auge, Atenas tinha cerca de 50.000 pessoas. Certo, então essas cidades-estado como Atenas, Ladrões, Esparta, certo, essas são as principais e há outras cidades coreanas. Elas estão sempre competindo umas com as outras, muito parecidas com os estados beligerantes chineses também. E novamente, se olharmos para o ano 500 a.C., você pensaria que talvez Atenas ou Esparta emergiriam como a grande unificadora das cidades-estado gregas. E, de fato, o que aconteceu foi que Atenas se tornou um império. Mas então as outras cidades-estado gregas começaram a atacar Atenas e Atenas decaiu com o tempo. Certo? E a vantagem que Atenas tinha sobre todos os outros era simplesmente tremenda. Primeiro, Atenas tinha a melhor marinha. Certo? Como você pode ver, o AGN é principalmente sobre quem controla os mares. Então, Sou conseguiu controlar as rotas comerciais no Haiyan, portanto, é a cidade-estado mais rica. Tem a maior população, tem mais inovação, tem a localização mais estratégica, tem mais riqueza. Então, você poderia supor que Atenas viria para conquistar todos os estados gananciosos. Mas, na verdade, foram os macedônios, certo, que chegaram e conquistaram todas as cidades-estado. E naquela época da história, você não poderia imaginar isso porque os macedônios eram pobres. Eles eram isolados. Eles não eram todos cultos. Eles eram univilizados. Certo, mas, novamente, eles tinham energia, abertura e coesão. E isso lhes permitiu conquistar as cidades-estado. O mais surpreendente é que, mesmo depois que essa área foi unificada, certo, os macedônios fizeram o impossível e conquistaram o grande Império Persa, o primeiro grande império da história da humanidade. Era enorme. Era o Egito, a Anatólia, a Mesopotâmia, as montanhas de Zagos, a Pérsia. Estava em todo lugar. E em um período muito rápido, os macedônios sob o comando do Grande, navegaram pelo Haiyan, atracaram em um pequeno forte e, muito rapidamente, em cerca de 10 anos,
conquistaram todo o Império Persa. E neste ponto da história, você pensaria que o Império Persa, você pensaria que o novo Império Nacional seria invencível. Mas o que aconteceu algumas décadas depois foi a ascensão dos romanos. Quem são os romanos? Bem, neste momento da história, não sabemos quem eles são, certo? Roma provavelmente está aqui em algum lugar, certo? Mas como você pode ver, toda a Península Itálica está sendo colonizada pelos gregos. E então os romanos, que são, você sabe, esses pobres povos tribais atrasados, eventualmente, com o tempo, conquistarão toda a Península Itálica e irão conquistar o continente grego e depois irão para o sul para conquistar Cartago também e criarão o Império Romano. Certo, então este é um padrão que se repete ao longo da história humana. O império se torna corrupto, preguiçoso, arrogante. Isso dá oportunidade para um povo problemático, seja um macedônio, um aquim ou um romano, de vir e conquistar todos eles. Certo. Mas agora a questão é, tudo bem, se isso é verdade, então, vamos dar uma olhada em mais exemplos disso. Vamos dar uma olhada nos astecas. E os astecas são um exemplo ainda mais gritante. Então, isso é sobre o século XVI, século XV. Certo, como você pode ver, a Península Mexicana é dividida em diferentes cidades-estado em guerra. Certo, situação muito semelhante às cidades-estado gregas e chinesas. Então, o que acontece é que os astecas virão do norte. Certo. E os astecas são uma tribo pobre que está morrendo de fome. Certo. Então, eles são basicamente da América do Norte. Eles vêm porque estão procurando comida e são um povo guerreiro. Então, eles são contratados por outras cidades-estado para lutar por eles. Eventualmente, eles se tornam muito poderosos. Então, eles ficam isolados em um pântano. Certo? E este pântano é pobre. E todos simplesmente presumiram que eles morreriam de fome neste pântano. O mais surpreendente é que, como povo, eles se tornaram muito criativos e transformaram este pântano em terras agrícolas e, com o tempo, lentamente conquistaram a todos. Certo? E eles estabeleceram o Império Azteca, que governou milhões e milhões. E então o que acontece, que é um dos maiores mistérios da história da humanidade, é que você tem outro grupo de pessoas chamadas de conquistadores da Espanha, e há apenas cerca de 500 deles, certo? Chegando por volta do ano de 1.951.519, eles chegaram e em um período muito curto de tempo conquistaram todo o Império Azteca, e a Espanha passou a governar basicamente toda a América do Sul e Latina. Certo? Então, mesmo que tenhamos uma fórmula em vigor, qualquer grupo que tenha mais energia, qualquer grupo que seja mais aberto, mais coeso, conquistará os outros grupos. Isso ainda não nos explica como isso aconteceu, como esse cara, Hernandes, com 500 conquistadores, conseguiu entrar e conquistar uma terra de milhões e milhões, certo? Agora, há explicações históricas, incluindo, é claro, doenças. Os povos da Espanha tinham doenças e os astecas não tinham sistema imunológico para combater. Outra explicação é que os astecas acreditavam que esses conquistadores eram deuses e é por isso que eles se renderam muito rapidamente. Outra explicação é que os conquistadores tinham aliados locais que estavam chateados com os astecas. Mas, novamente, essas explicações parecem boas. Parecem funcionar, mas não nos dão a imagem completa do que realmente aconteceu. E na teoria dos jogos, o que realmente estamos tentando descobrir é o que aconteceu exatamente. Certo? É um jogo. Como os jogadores estão jogando? Quais são suas motivações? Quais são seus incentivos? Certo? Isso faz sentido? Certo? É isso que estamos tentando descobrir. O que realmente aconteceu neste caso. Quero ver mais um exemplo antes de analisarmos a teoria dos jogos. Certo, esta é uma das primeiras civilizações da história humana. Certo, na verdade, é considerada a primeira grande civilização da história humana. São os Samírios. E o que aconteceu foi que você olha para um mapa mundi.
Certo, este é um mapa mundi, certo? A Mesopotâmia é o centro do mundo porque se você quiser acessar o resto do mundo, terá que passar pela Mesopotâmia. E se você olhar para a Mesopotâmia, o centro da Mesopotâmia é um lugar chamado Úrico, certo? Desculpe. Certo, que é aqui. Certo, como você pode ver, Úrico é o ponto de encontro do Eufrates com o Tigre. E se você olhar para isso, o Uri permite que você acesse o Golfo Pérsico, o que lhe dá acesso à Índia, certo? Ou chamamos o IBC de civilização do Vale do Indo. Então você permite que os comerciantes levem as mercadorias e cruzem para o Egito, certo? E então você pode ir para o norte, para a Anatólia. Então, por que a Europa se tornou a primeira grande cidade do mundo? Porque era um centro de todo o comércio global. Então, diferentes pessoas se uniram na cidade para estabelecer um posto comercial, certo? E com o tempo, ela cresceu e cresceu e cresceu porque era muito rica, certo? E com o tempo, ela criou colônias em outros lugares. Certo, então, são colônias em outros lugares. E então, eventualmente, essas diferentes cidades-estado entraram em conflito umas com as outras, o que é o mesmo processo que aconteceu com os estados beligerantes chineses e também com as cidades-estado gregas. E você poderia supor que uma dessas cidades-estado conquistaria o resto, mas, na verdade, eram esses mercenários tribais de uma região isolada chamada Acadianos. Os Aádios que viriam e conquistariam todos os outros, certo? E os Acádios. Certo. E depois que eles construíram o primeiro império, certo? O que aconteceu foi que outros povos vieram e os conquistaram também. E então você teve pessoas das montanhas Zagos. Os persas basicamente vieram e unificaram toda a área e criaram o Império Persa. Tudo bem. Então esse é um padrão que surge ao longo da história humana. É um padrão bastante consistente, certo? Temos teorias sobre o porquê disso estar acontecendo. Sim, sabemos que grupos que são enérgicos, abertos e coesos triunfarão sobre outros grupos. Mas a ideia da teoria dos jogos é descobrir exatamente o que aconteceu, certo? Então, vamos repassar exatamente o que aconteceu. E eu mostrarei a vocês que o que está acontecendo é que conforme as nações sobem e descem, os jogos que elas jogam mudam. Certo? Isso faz sentido? O jogo muda e, portanto, suas motivações, seus incentivos, suas estratégias mudam ao longo do tempo. Tudo bem. Certo. Então, estamos claros sobre a história aqui? Tudo bem, certo? Certo. Então, no começo, certo, o jogo da teoria dos jogos. Certo, ascensão. Certo. No começo, vocês, como povo, precisam se unir e construir uma terra na qual todos possam prosperar ou pelo menos ter o que comer. Certo? Portanto, o jogo é cooperação. E o mecanismo de cooperação, na verdade, religião. Então, neste primeiro jogo, certo, o que você está tentando fazer é criar uma religião dinâmica que motive as pessoas a serem enérgicas, para dar a elas motivos para trabalhar duro. Certo, e as pessoas que são mais capazes de articular essa religião se tornam a elite, certo, e isso inclui poetas e padres. Certo, poetas e padres. E neste ponto da história, é basicamente uma startup, certo? Todos estão entusiasmados, todos estão trabalhando duro, todos sentem que estão fazendo uma contribuição positiva para o mundo. Mas com o tempo, o que acontece é que a elite, certo, se torna hereditária. O jogo se torna como eu, a elite, passo meus privilégios para meus filhos. Certo? E a maneira como eles fazem isso é mudando de religião. Certo? A religião agora se torna quase como uma burocracia. Então, no primeiro jogo, a religião é sobre energia. É sobre criatividade.
É sobre trabalhar em conjunto. Certo, mas então, na segunda iteração, a religião se torna como uma burocracia, ou seja, você deve seguir as regras do jogo. Certo, as regras do jogo são definidas. Há uma hierarquia e você deve obedecer a essa hierarquia. Certo. Agora, o que acontece é um processo chamado superprodução de elite. Certo, a ideia da superprodução tardia é que sim, esses privilégios estão sendo passados para as crianças, mas agora, com o tempo, elas têm muitas crianças. E então o que acontece é que a sociedade se divide em diferentes facções, certo? E o que geralmente acontece é que essas facções são divididas de acordo com os príncipes, certo? Então, se há 4 príncipes, certo, que estão prestes a herdar o trono, há 4 facções diferentes que os apoiam. Isso não significa que o príncipe seja o líder da facção. Significa apenas que o príncipe é o símbolo de uma facção. Certo? Tudo bem. E neste momento da história, a maneira como eles reduzem o conflito é com as facções perdedoras. O que elas fazem é se mudar, certo? Elas são exiladas, certo? E então elas têm que estabelecer uma nova colônia. E este é um processo que continua, onde os perdedores do jogo são forçados ao exílio até que não haja mais lugar para colonizar. Certo? E agora você tem o período dos estados em guerra, certo? O período dos estados em guerra. E, de fato, o que é interessante é que o período dos estados em guerra é uma época de criatividade máxima para uma civilização. Por quê? É a ideia de competição cooperativa aberta. Certo. Então, voltando aos King, voltando aos gregos. Os Sarianos, existem diferentes colônias, certo? E todas elas estão competindo umas contra as outras. E então, você precisa ser aberto e inovador se você triunfar, certo? Ao mesmo tempo, eles estão negociando entre si. Então, eles estão compartilhando as melhores práticas. Eles estão compartilhando inovações entre si, certo? Isso nos leva à ideia de competição aberta, que novamente marca o auge da civilização. Então, adivinhem, pessoal, a China existe há 5.000 anos, mas a maioria das invasões aconteceu quando? Aconteceu durante o período dos estados em guerra. 100 anos, quando tínhamos monções confusas. Basicamente todo mundo, certo? Tudo bem. E se você olhar apenas para outras civilizações, é o mesmo para outras civilizações também. Se você olhar para os gregos, durante o período clássico, eles basicamente criaram tudo o que se tornaria a base da civilização ocidental. Certo? Isso faz sentido? Tudo bem. Agora, o que é interessante é o que acontece depois. Eventualmente, o que acontece é que essas cidades-estado descobrem que, você sabe, o jogo é que competimos uns contra os outros, mas também podemos escolher trabalhar juntos. Certo. Como vocês trabalham juntos? Por meio de casamentos mistos. Certo? Casamentos mistos. E a ideia de casamentos mistos cria a ideia de equilíbrio. E neste ponto da história, a guerra se torna uma guerra organizada. Certo. Lembre-se de que antes a guerra era sobre inovação, mas agora, quando essas elites de diferentes cidades-estado se misturam, elas têm um novo equilíbrio. Então, elas estão acima do Estado agora, certo? Isso faz sentido, pessoal? Tudo bem. Então, agora, quando elas lutam, não se trata realmente de lutar umas contra as outras. Trata-se de reduzir sua população para manter o controle, certo? É uma maneira de resolver o problema da elite sobre a produção. Temos muitas pessoas lutando por muitas posições de status, e a maneira de fazer isso é por meio do controle populacional, certo? Então, a guerra se torna um mecanismo de controle populacional. Certo? Então, embora essas cidades-estado ainda estejam, em teoria, competindo umas contra as outras, elas essencialmente agora alcançaram um equilíbrio. E o equilíbrio não é para o equilíbrio, basicamente, elas têm um império. Certo? Tudo bem. Então, agora o jogo muda.
Antes, durante o período dos estados de guerra, era um jogo para ver qual estado seria o melhor, o mais inovador, e é por isso que você convida as pessoas que poderiam contribuir mais para sua cidade-estado, certo? É por isso que você era meritocrático. Você só promove os melhores e mais brilhantes. Quando você alcança um equilíbrio, você não precisa mais fazer isso. Tudo bem, tudo o que você precisa fazer é manter o status quo. E então o que acontece é que você cria essa hierarquia rígida e o que importa é quem chega ao topo dessa hierarquia e, como resultado, você cria uma política de tribunal, certo? Política de tribunal. Ou facções de luta de facções. Certo, isso faz sentido, pessoal? Tudo bem, então se você olhar para qualquer política de tribunal, a facção que triunfa é aquela que consegue resolver 3 problemas. Certo? 3 problemas. Esses 3 problemas são: sigilo, confiança e coordenação. Lembre-se, em teoria, todos têm que obedecer à burocracia, certo? Mas se você apenas seguir as regras do jogo, você vai perder. Então, o que você quer fazer é trapacear no jogo, do jeito que está. Mas se você quiser trapacear no jogo, você tem que fazer isso secretamente, certo? Você tem que fazer isso secretamente. Mas se você fizer isso secretamente, isso cria um problema de como vocês confiam uns nos outros. Se não, se vocês fizerem tudo em segredo, o problema é como vocês se coordenam, como vocês se movem juntos, certo? Porque vocês não podem ter reuniões onde tomam notas, porque se forem descobertos, todos serão executados pelas outras facções, certo? Então, historicamente, a maneira como resolvemos essa questão é por meio da ideia de sociedades secretas. Certo, então, vamos descobrir como as sociedades secretas funcionam. E isso é verdade para a China. Isso é verdade para os gregos. Isso é verdade para os astecas. Isso é verdade para todos. Certo, mas há certos aspectos das sociedades secretas. Certo, o primeiro é a ideia de sigilo. Certo, como você faz isso? Bem, você faz isso por meio da ideia de uma hierarquia. Certo, hierarquia. Ou compartimentalização de complementos. E então existem diferentes. Então dentro de sociedades individuais há uma hierarquia também onde apenas as pessoas no topo sabem o que está acontecendo e se você quiser entrar, você inicia, mas você coloca na base. Certo. E lentamente você sobe a escada. Certo. E isso é para manter o sigilo. Confiança. Como você faz as pessoas confiarem umas nas outras? Bem, você faz as pessoas confiarem umas nas outras através da ideia de transgressão. Certo. Então, se traímos juntos, é muito mais provável que confiemos uns nos outros. Não faz sentido porque se você for pego, todos vocês serão punidos. Certo? Então, ao unir a lei, podemos confiar uns nos outros. Certo? E o tipo mais básico de transgressão é a ideia de sacrifício ritual. Certo. E a ideia de sacrifício ritual é que vocês basicamente decidem matar alguém juntos. Certo. Você captura essa pessoa e então através de algum ritual você mata essa pessoa. Certo? Isso faz sentido? E então para resolver o problema de coordenação você tem a ideia de esquetologia. Esquetologia é apenas mitologia. Certo? Tipo, por que vocês estão fazendo o que estão fazendo? Certo, e a resposta geralmente é porque estamos tentando servir a um Deus maior que quer conquistar o mundo e somos seus servos nessa busca para conquistar o mundo e acabar com o mundo para torná-lo um paraíso. Certo. Então, diferentes suicídios têm diferentes esquetologias, mas o sistema é o mesmo. Certo, não faz sentido. Certo, e o que acontece é, e isso é muito importante, pessoal, cada facção tem que formar sua própria sociedade secreta. E agora o império do jogo se torna uma luta entre diferentes sociedades secretas. Isso faz sentido? O que significa? Significa que você não se importa com o que acontece com o império. Você não se importa com os inimigos do império. Tudo o que importa é que seu time saia vitorioso do jogo. Certo. E o que isso significa? Significa que você se torna um insular. Tudo bem.
Certo, você se torna insular. Você também se torna corrupto. Certo, porque você precisa de recursos para jogar este jogo. Então o que você faz é roubar das pessoas. Certo, é tudo sobre tentar roubar o máximo que puder para alimentar sua facção. Você se torna insular. Você se torna corrupto. Certo? E então dividido. Certo, você entendeu? Isso é o que acontece por causa de diferentes facções dentro do império ou do equilíbrio. Elas se tornam insulares, corruptas e divididas, certo? É por isso que elas acabam perdendo para essas facções em luta, porque o oposto de insular é aberto. O oposto de corrupto é energético e o oposto de dividido é, claro, coesão coesa. Certo? Certo. Agora entendemos por que, no final das contas, as tribos e as fronteiras conseguem conquistar o império ou o equilíbrio. Certo, isso faz sentido, pessoal, tudo bem, mas na verdade há mais nisso. Certo, o que acontece é que você tem diferentes facções. Certo? Sociedades lutando umas contra as outras. E, novamente, da perspectiva delas, tudo o que importa é vencer as outras facções. Então, o que elas fazem? O que eles fazem é convidar outros estrangeiros para ajudá-los. Ei, você entendeu? Certo, então, esses são os chamados mercenários. Certo. E esses mercenários entram neles e sua liderança é absorvida pelas sociedades por meio de uma esquetologia, por meio da transgressão, por meio da hierarquia. Certo. Certo. Então é isso que acontece. Esses mercenários são realmente convidados. Certo. Mas sempre há contato. Certo. Tipo, por meio de comércio, banditismo, mercenários. Certo, não faz sentido porque essas pessoas nessas regiões são tão pobres que farão qualquer coisa para sobreviver. Então, eles negociam com você, mas também roubam de você e também vêm e lutam por você. Certo, o importante é que, por meio do comércio, eles estão se tornando mais ricos. Por meio da beneficência, eles também estão se tornando mais ricos. E ao se tornarem seus mercenários, eles estão aprendendo sua melhor tecnologia, suas melhores habilidades de luta, suas melhores armas. Certo. Certo. E então o que acontece é que os mercenários eventualmente assumem o controle. Certo, no começo eles se fundem, mas então os mercenários matam todo mundo e assumem o controle. E é assim que acontece. É por isso que os King conseguiram conquistar os estados em guerra. Certo, eles não ensinam isso nas aulas de história, mas de acordo com a teoria dos jogos, o que aconteceu foi que diferentes facções desses diferentes estados convidaram os King para ajudá-los em sua luta política. E então os Xing basicamente conquistaram um por um. Isso faz sentido? A mesma coisa com os macedônios, certo? O mestre veio e ajudou uma cidade-estado. Então eles chamam uma cidade-estado e seguem para a próxima. Certo, mas sempre foi uma certa parte daquela cidade-estado, uma certa facção daquela cidade-estado que convidou o alvo em primeiro lugar. Certo? Não faz sentido. E esse é um padrão que se repete ao longo da história humana. Certo, então você quer saber o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. Descubra quais áreas do mundo são as mais energéticas, mais abertas e mais coesas. E então descubra quais impérios são os mais corruptos, mais insulares e mais divididos. Certo? E então você descobrirá quem conquistará quem. Tudo bem? Isso faz sentido, pessoal? Tudo bem. Então, vou dar mais 2 exemplos para ilustrar melhor como isso funciona. Tudo bem? Quando eu estava no ensino médio no Canadá, jogávamos um jogo chamado Jogo do Mundo. E nesse jogo, é muito simples. Certo, você é colocado em uma equipe de talvez 4 ou 5 jogadores. Certo? E então cada equipe é designada a um país como talvez EUA. Grã-Bretanha. Índia. Paquistão, Japão.
E então cada equipe recebe um envelope, certo? E então dentro desse envelope você recebe certos recursos, certo? Então, basicamente, você sabe, papel, tesoura, régua, certo? E então há uma organização chamada Banco Mundial. E o que vocês estão tentando fazer é tentar se tornar o país mais rico do mundo. A maneira de fazer isso é pegar seus recursos e transformá-los em commodities que o Banco Mundial compra de vocês. Certo? Certo. Então talvez triângulos, círculos e quadrados. Certo. Mas para criar essas commodities, você precisa de recursos, certo? Você precisa de tesouras, réguas, papel, cola, certo? Mas países diferentes terão recursos diferentes. Então os Estados Unidos têm tudo, certo? E o Paquistão é interessante porque o Paquistão geralmente não recebe nada. Certo? Não há recursos. Mas vocês podem negociar uns com os outros, certo? Certo. Vocês podem negociar uns com os outros. Certo? Então, mesmo que não tenham nada, vocês podem ir aos Estados Unidos e implorar e dizer: você pode me emprestar sua régua para hoje? Certo? Você vai à Grã-Bretanha e diz: ei, você pode me emprestar seu papel para hoje? Certo? Ou, ei, eu vou trabalhar para vocês de graça. Certo? Você pode negociar. E então você joga isso por um dia e é realmente interessante o que acontece. Ok, normalmente o que acontece, não estou dizendo o tempo todo, mas já vi isso acontecer muito. No final do dia, você olha para quem são os países mais ricos do mundo. O que acontece é que os Estados Unidos se tornam o número 1. Ok. Por quê? Porque os Estados Unidos têm tudo no mundo. É o país mais rico do mundo. Tem muitos recursos. Ok. Mas o número 2 é interessante. Você pensaria que seria o Japão e a Grã-Bretanha, mas na verdade é o Paquistão, ok? O país que começa do nada. Por quê? Porque eles são forçados a ser os mais enérgicos, os mais abertos e os mais coesos. Os membros da equipe têm que implorar para trabalhar de graça. Ok. Outros membros da equipe mentem, trapaceiam e roubam. Ok. Eles são forçados a ser engenhosos e criativos. Ok, o jogo mundial. E é assim que o mundo funciona, pessoal. Só porque você tem mais recursos, só porque você tem mais pessoas, não significa que você vai ganhar o jogo no final. O que importa é o quão enérgico seu povo é, o quão aberto ele é, o quão engenhoso ele é. É isso que importa. Certo? E muitas vezes eles são abertos, enérgicos e coesos porque são pobres. Certo? É simples assim. O Paquistão não tem nada. Então eles são forçados a ser criativos. A pobreza leva à criatividade. Certo? Outra coisa é que se eu fosse fazer uma suposição sobre o futuro, eu diria que agora no leste asiático, eu pensaria que a Coreia do Norte tem um futuro melhor do que a China. Certo? Apenas com base na história. E seria como se isso fosse impossível. A Coreia do Norte pode alimentar seu próprio povo. Bem, eu entendo isso. Mas se você conhece a teoria dos jogos, certo? E entende os princípios que aprendemos hoje, então você é forçado a concluir que no leste asiático, a Coreia do Norte tem um futuro melhor do que a China porque, no fim das contas, o que importa é o quão abertas, enérgicas e coesas as pessoas são. E não o quão ricas e poderosas você é, certo? Isso faz sentido? Também vou dar outro exemplo. Certo. Então, antes de dar aulas no ensino médio, eu ensinava professores a ensinar STEM, certo? Educação STEM estadual. E eu geralmente dou workshops de 2 dias. E o que eu fazia era ir até uma escola e dividir o corpo docente e os professores em equipes, certo? Equipes de 4 ou 5 pessoas. Seriam umas 10 equipes, certo? Haveria muitos professores. E a maneira como eu ensinava era dando a eles uma tarefa e dando a eles recursos e seria uma competição, certo? Então, por exemplo, vamos ver qual equipe consegue construir o carro mais rápido, certo? Um carrinho de brinquedo. Vamos ver qual equipe consegue construir o melhor avião. Vamos ver qual equipe consegue construir uma catapulta, certo? Então eu daria a eles alguns recursos. Eu daria a tarefa e eles trabalhariam o dia inteiro, certo? Agora, o interessante é que no final do primeiro dia, você classificaria as equipes. Certo? E então o número 2, e então no segundo dia, começaríamos a competição novamente com uma nova tarefa.
No segundo dia, qual equipe terminaria primeiro? Vocês sabem? Então, após o primeiro dia, todas as 10 equipes são classificadas de acordo com seu sucesso. Certo. Então, a equipe 1 tem as 10 melhores equipes, a equipe 10 tem as piores. O que aconteceu no segundo dia? Vocês conseguem adivinhar? Acho que a equipe 10 vence. Sim, certo. De acordo com a teoria dos jogos, o que acontece é que a equipe 10 vence. E é exatamente isso que acontece. Os resultados são invertidos. Certo. A equipe 10 sobe para a número 1 e então a número 1 cai completamente. Isso acontece muito. Na verdade, é senso comum, se você pensar bem, certo? Se você é o melhor aluno da escola,